Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Hoje, diferente das vezes que nós temos meditado em Atos, a leitura vai ser pequena. Atos, capítulo 13, nós vamos ler apenas 3 versículos do capítulo 13 de Atos, sobre o tema que nós vamos explorar aqui, que é qualidade de vida. Você tem qualidade de vida? Eu não sei porque quando eu falo qualidade de vida me lembra de margarina, né? Margarina. Você já percebeu? Qualidade de vida me lembra, tem um supermercado aí que eu não posso falar o nome, e margarina, né? Não precisa falar, porque não posso falar que eu estou online, né? Mas aí, Atos 13, não é nem margarina, nem supermercado que nós vamos falar, tá bom? Nem de sistema de governo, né? Não vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre teu coração, tua mente, meu coração, minha mente. Atos 13 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Apenas isso. A igreja que estava nascendo na cidade de Antioquia era uma igreja diferente das demais, era uma igreja de uma realidade gentílica. Ela não nasceu no meio do judaísmo como vinha nascendo até então. O Espírito Santo estava atuando e cumprindo a profecia de Jesus Cristo, que disse que o evangelho iria sair de Jerusalém e iria ganhar dimensões internacionais. Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É uma progressiva expansiva que Jesus disse lá no capítulo 1, e Lucas está atestando, ele é o autor de Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo a verdade. Olha, isso estava acontecendo, e agora ele está saindo da barra da saia, desculpe o termo, né? Meio barra da saia da ideia de mãezinha, né? Mãezona, da barra da saia do judaísmo, Jerusalém ali. Agora ele está em terras e lugares onde a cultura helênica, mistura da cultura romana com a cultura grega, era que predominava, não mais os judeus, mas agora os greco-romanos, mentalmente falando, é quem estava nessa cidade chamada Antioquia. E essa cidade que estava nascendo uma igreja, e esta igreja agora, ela ficou tão forte, tão bonita, que Barnabé, pastor titular da igreja, né, resolveu chamar um pastor auxiliar, e ele chama um tal de Paulo, que ele conhecia muito bem, porque ele já tinha discipulado esse Paulo, né, aquele que se converteu lá no caminho de Damasco. E agora então eles estavam com uma equipe, né? Havia ali Simeão, havia Lúcio e Manaém, várias pessoas formando a liderança dessa igreja. Você viu que nós citamos essas pessoas, todos nomes greco-romanos, agora não tem nome judeu aqui. E essa turma agora ganha espaço, e Paulo vai chamar Paulo a partir daqui, porque Paulo é um nome grego, e Saulo era um nome judaico. Paulo não mudou de nome, Paulo quando se converteu mudou de nome, não, os judeus chamavam ele de Saulo, mas na Bíblia, que era escrito em grego, ele ficou mais conhecido como Paulo, e a partir daqui Paulo vai ser predominante, né? Como Mary e Maria, como Davi e David, é assim. E aqui Paulo agora se firma junto com Barnabé como pastores dessa igreja. Muito bem, entendido o contexto, eu queria falar sobre qualidade de vida. E muitos de nós vivemos em má qualidade de vida, mas eu quero dizer para você, presta atenção, que hoje aqui Deus quer mostrar para você um caminho para você ter qualidade de vida. Muitas pessoas, mesmo dentro da igreja e até salvos em Cristo Jesus,
elas estão vivendo muitas vezes em uma situação complicada, porque não atenta para 4 questões que está aqui nesse texto que nós lemos, não presta atenção na palavra, não olha como precisava ver, e aí então vive nas ilusões deste mundo, não foi resgatada das ilusões deste mundo. As ilusões deste mundo começam a ficar muito forte, e elas então se tornam o ideal das pessoas, e esse ideal nunca se concretiza, nunca é perfeito, nunca é bom, e aí então as pessoas estão sempre com alguma coisa errada, alguma coisa faltando, parece que não deu certo, eu sonhei tanto com isso, agora parece que isso não funciona direito, isso não está dando certo, e aí então a má qualidade de vida, desenvolve-se doenças, problemas emocionais seríssimos, aí as pessoas muitas vezes têm problemas sérios de relacionamento, e aí quantas pessoas que vão se isolando e vão tendo atritos e dificuldades para conviver e para viver, e quando vive e convive uns relacionamentos horríveis, né? Onde um explora o outro, onde um engana o outro. Eu nunca me esqueço de uma pessoa que era um líder da igreja, que veio conversar comigo, dizendo que enganava o seu marido, e essa pessoa insistia que tinha que enganar o marido, porque era assim que o relacionamento deles mantinha. Ela não era adúltera nem nada disso, mas ela ficava enganando ele nas coisinhas que ele não queria ouvir, e ela insistia, mas pastor, se eu não fizer isso, meu casamento se acaba. E ela era até sincera comigo, pelo menos ali estava sendo, defendendo a tese que o relacionamento enganando o marido, por exemplo, ela tinha emprestado naquela época, era um dinheirão, R$6.000 para o seu filho mais velho, mas sem o marido saber. O marido não podia saber. Quando ele perguntou daquele dinheiro, ela disse: olha, esse dinheiro é meu, eu guardei, eu vou comprar uma coisa para mim, tá bom? Mas ela já tinha dado o dinheiro para o filho mais velho dela para resolver um problema dele lá, mas o marido não podia saber. Crente, nascido na igreja, os dois vivendo assim. Sabe, tem umas coisas assim que me arrepiam, irmãos. Sabe, tudo enrolado, tudo enroscado, é uma falta de qualidade de vida, e aí as pessoas se vitimizam e começam a dizer: porque tudo dá errado. Alguns mais espirituais dizem: não, é o demônio, porque o demônio fez isso, porque o demônio, eu vou te dizer, o demônio é terrível, mas não é ele não, é você mesmo, tá? Para de culpar o demônio, porque ele é o inimigo da sua alma, ele é inimigo de Cristo, é claro que ele é atuante. Aliás, pensa num sujeito trabalhador, é o demônio, de preguiçoso ele não tem nada, ele trabalha mesmo para provocar, destruir, né? Ele quer realmente que a tua vida vire essa vida sem qualidade, mas não é ele não, é você que está dando espaço, é você que está dando espaço, por isso a vida vai ficando assim. Pessoas inseguras, pessoas maldosas, pessoas mentirosas, pessoas mesquinhas, pessoas que fazem acepção de pessoas, pessoas que, sabe, eu estou me olhando no espelho lá e estou lembrando de tudo isso, e aí a gente começa a ver essa má qualidade de vida e diz: mas não é isso que Jesus quer. Mas o que isso tem a ver com Atos 13, pastor? Não consigo enxergar isso aqui. Ora, tem tudo a ver com Atos 13, porque quando Jesus Cristo criou a tal da igreja que somos nós, Ele criou para trazer vida plena. A igreja promove o governo de Deus sobre a vida humana. Agora, governo de Deus, irmãos, é governo de Deus. Governo de Deus não é o nosso governo. Governo de Deus, quando estamos debaixo do governo de Deus e percebemos a realeza de Cristo sobre nós, existe alegria, existe paz, existe força, existe sabedoria, existe capacidade, existe tudo de bom, porque debaixo do governo de Deus a vida é de qualidade. E a igreja promove o reino. Se a igreja promove o reino e ela está sendo implantada aqui, ela veio implantar qualidade de vida. Não pense nisso como algo individualista, porque esse já é um outro problema dos que não têm qualidade de vida. Porque a igreja é comunitária,
Eu não sou a igreja, eu faço parte dela, nós somos a igreja, e preciso de você, do teu dom, do teu talento, da tua contribuição, da tua participação, para que juntos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, a gente gere tudo o que a igreja vai gerar, qualidade de vida. Nós precisamos disso. Eu lembro quando a gente era do King's Kids lá em Marília, né, Eva, que uma mãe, um adolescente fazia tempo que não vinha no grupo, e lá tinha regras rigorosas, né? Então nós queríamos saber, a mãe daquele adolescente não era evangélica, e a gente queria saber por que aquele adolescente não estava vindo nos ensaios do trabalho com os adolescentes. Nós tínhamos um grupo lá de mais de 60 elementos entre criança e adolescente fazendo evangelismo, e com coreografias, teatro, música, era uma festa. E até hoje existe esse grupo chamado Filhos do Abba. Se você procurar aí no YouTube, você vai ver eles atuando até hoje. Cria da Eva e eu, né? Nós orando a Deus, Deus nos deu direcionamento e surgiu o grupo Filhos do Abba. Muito bem, aí nós fomos atrás dessa adolescente, e aí descobrimos que ela não podia vir, porque a mãe tinha colocado de castigo. Eu falei, mas por quê? Ela está muito respondona, ela está muito chata, e eu sei que ela gosta muito de ir lá na tua igreja, pastor, então eu tirei o que ela gosta. Falei, tá, agora ela vai para o baile, agora ela vai para a boate, agora ela vai ficar lá na esquina, bebendo quina colada, com os amiguinhos, porque ela gosta de igreja, mas a mãe pega e tira a igreja dela. Sabe, tem gente que não percebe o quanto a igreja é importante, o quanto a igreja pode trazer qualidade de vida, o quanto a igreja conserta, o quanto a igreja traz alegria, traz ímpeto, traz força, transforma você, dá ânimo, disposição. Quantas bênçãos, irmãos, nós recebemos por intermédio da igreja. Quem é crente mais de tempo sabe do que eu estou falando. Quantas vezes nós estávamos numa situação horrível, mas o Espírito Santo agiu lá naquele irmão, agiu lá naquele pastor, agiu lá naquela irmã, e as coisas foram acontecendo, e ele tocou o nosso coração, e ele transformou aquela realidade, e nós podemos superar, podemos vencer, podemos ter alegria, podemos ter paz. Quantas vezes nós, a igreja, nascendo. 4 coisas, presta atenção, você quer ter qualidade de vida? 4 coisas, vou falar já de cara as 4, e aí a gente explica cada uma delas. Profetismo, ensino, piedade e proclamação. Profetismo, ensino, piedade e proclamação. 4 coisas. Naquela igreja de Antioquia havia profetas, versículo de número 1, e quem não sabe o que é profecia, não tem qualidade de vida, porque o profeta denuncia, e nós precisamos de quem denuncie nossos erros. Muitos de nós vamos vivendo na nossa arrogância, na nossa fraqueza, no nosso pecado, no nosso comportamento ruim, e não escutamos quando Deus levanta os profetas para dizer, fulano, isso está errado. Gente soberba, gente orgulhosa, menospreza a profecia, se acha o ó do borogodó, né? E aí persiste no erro, continua fazendo de forma que traz danos para si mesmo, e aí a qualidade de vida não vem, porque não tem reciclagem, porque não ouve quando o profeta denuncia, porque não olha para o seu erro, porque não aceita se humilhar diante da profecia. E na igreja de Antioquia tinha profecia. Meu irmão, presta atenção, não é assim. Puxões de orelha, tem que ter puxão de orelha. Se nós não atendermos aos puxões de orelha do Espírito Santo, a gente sofre consequências terríveis.
Porque Deus, por misericórdia, levanta os profetas. Como foram os profetas no Antigo Testamento? Israel indo para o caminho errado, Israel cometendo idolatria, Israel fazendo coisas erradas, e Deus levanta os profetas para denunciar e dizer: está errado, não pode, isso vai trazer males para vocês. E o que aconteceu? Não ouviram os profetas, mataram os profetas. Quem mata profeta, irmão, quem não escuta a repreensão, vai persistir no seu erro e vai ter consequências disso. Quer ter vida em qualidade? Se recicla, escuta o Espírito Santo mostrando as profecias: está errado, cuidado, teu comportamento não está certo, recicla, baixa essa cabeça. Aqui é o lugar das pessoas pecadoras, a começar do pastor. Todos somos pecadores, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas na igreja maravilhosa, criada por Cristo Jesus, nós ouvimos o Espírito Santo dizendo: isso não está certo, muda, ou você vai sofrer as consequências. Eu já ouvi tantas vezes pessoas dizer: ah, pastor, Deus me falou inúmeras vezes, mas eu não ouvi. Aí eu tive que sofrer na carne, eu tive que ter os problemas, aí eu padeci, aí eu fui para o fundo do poço, e aí o meu lado emocional ficou terrível. Claro, porque você não ouviu a profecia, porque você não usa da igreja para entrar aqui num culto à noite como esse, ou numa escola dominical, ou em qualquer momento, numa conversa com os irmãos de fé, irmãos, e deixar o Espírito Santo te exortar, mostrar para você que essa visão que você tem, que esse comportamento que você tem, que essa atitude que você tem, está errada, está imprópria, vai trazer danos, vai te lesionar. Então é preciso que a igreja tenha esta visão de que a exortação traz qualidade. Minha mãe foi profeta sobre a minha vida, com uma vara na mão muitas vezes. Benditas as varadas da minha mãe, porque foram as vezes que ela me exortou, que ela me chacoalhou, que ela ficou brava comigo, que eu percebi na minha meninice, no meu estado pueril, que eu estava fazendo errado, e estava mesmo. E aquela serva de Deus me ajudou a compreender um pouco mais da vida e abandonar práticas que iriam trazer danos para a minha vida. Então, quer ter qualidade de vida? Presta atenção, entra para a igreja pronto para ouvir a profecia, porque Deus levanta profetas, servos e servas do Senhor maravilhosos, que usados pelo Espírito Santo de Deus, toca lá, sabe, toca lá, naquele ponto que você está precisando ouvir e mudar. Na igreja de Antioquia havia profetas, lá tinha profecia, e havia mestres, lá tinha ensino. Essa é outra parte. O crente que fica estagnado, o crente que aceitou Jesus, mas não estuda a palavra, não se aprofunda no conhecimento de Cristo, ele nunca vai ter vida em qualidade, porque ele só sabe o trivial, ele só sabe o básico. Agora a vida é complexa, a vida é difícil, a vida é cheia de surpresas. Nós precisamos ter potencialidade, sabedoria, capacidade. Isso vem através dos mestres. A palavra aqui é didáscalos, que daí vem didática, que daí vem ensino, e nós precisamos de ensino, irmãos. A igreja é um polo de aprendizado. O que se aprende aqui? A viver. Aqui eu aprendo a ser filho e a cuidar dos meus pais idosos. Aqui eu aprendo a ser marido. Aqui eu aprendo a administrar minha vida financeira. Aqui eu aprendo a me relacionar com os amigos e com os inimigos. Aqui eu aprendo a administrar minhas emoções. Aqui é lugar do conhecimento da palavra, da sabedoria, do entendimento. E o crente é aquele que usa o que Deus deu.
Tem igrejas que os pastores fazem lavagem cerebral e conduzem o rebanho como um bando de tontos, um bando de pessoas incapazes, de crianças que são levadas para lá e para cá. Aqui não. Quantas vezes eu fui peitado em diversas igrejas por membros que disseram para mim: pastor, está errado. E muitas vezes, sabe de uma coisa, irmão? Estava errado mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem filho predileto. Quando ele quer ensinar, ele ensina por uma criança de 8 anos, ensina por um velhinho de 90 anos, não importa, ele ensina, porque é tudo firmado na Bíblia, em Cristo Jesus, na palavra. Tem que ter teologia. Eu me lembro de uma época que dizia assim: para com esse negócio de teologia não tem que entrar na igreja. Todo mundo tem teologia. Teologia é o entendimento da sua vida espiritual. Todo mundo tem um conceito de Deus. Às vezes ele é fraco, ele é pequeno, ele é precário, ele é insuficiente. A vida é complexa, é problemática, é cheia de voltas, de surpresa, e você não está preparado, porque falta sabedoria. Falta sabedoria porque não estudou, porque não exercitou sua mente. E eu vou dizer uma coisa: o mundo está cada vez mais complicado. Tem que se esforçar. Não importa quantos anos você tem. Moisés tinha 80 anos quando ele saiu da situação de foragido, porque ele primeiro foram 40 anos de playboy, 40 anos no palácio, lá no Egito, o príncipe do Egito, comendo, bebendo, andando de biga. Diz que ele tinha uma biga maravilhosa, diz que ele fazia, ele era o cara. Aí ele entra numa briga, mata um soldado, e aí virou uma bagunça danada. Aí ele é foragido. Aí 40 anos vivendo no deserto, na miséria, foi ser pastor de ovelha, casou com uma mulher lá e resolveu cuidar da filha do Jetro, e dos rebanhos do Jetro e tal, que era o seu sogro. A vidinha, 80 anos com idade. Aí Deus falou: Moisés, está na hora de você aprender umas coisas, vem cá. E arde na frente dele a sarça. O que a sarça representa? A palavra de Deus. A palavra de Deus que ilumina, por isso pega fogo, ilumina a nossa mente, faz a gente enxergar mais amplo, faz a gente enxergar melhor, faz a gente ver a vida com maior dimensão. Por isso o crente tem que estudar sim, o crente tem que ler sim, o crente tem que ser sabido sim, o crente tem que se esforçar. E a igreja é um polo, a igreja é um aglomerado de pessoas, onde o ensino, bons livros, boa educação, dedicação à palavra vai fazer de você uma pessoa que tem vida em qualidade. Profecia é ensino. Mas acabou? Não, eu falei que é 4, Falta mais 2. Vamos lá? Está preparado? Põe o capacete, se estiver de moto, se estiver de carro, puxa o cinto de segurança, nós vamos seguir. Vamos lá. Piedade. Naquela igreja de Antioquia, eles estavam adorando a Deus. Olha o verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Comunhão com Deus, aqui é lugar do sobrenatural, aqui é o lugar da experiência com o Senhor, aqui é o lugar de ouvir Deus, aqui é o lugar de coisas que a gente não tem entendimento pleno, mas a gente percebe Deus agindo. Aqui é o lugar da piedade, e eu estou usando a palavra piedade aqui no sentido de comunhão com Deus, de relacionamento profundo com o Espírito Santo, de ouvir a voz do Senhor, de perceber Deus cuidando de nós, falando: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, falando: eu sei quem é você, aquele que fala no teu coração, aquele que age no meio da tua oração. A igreja é o lugar da piedade, de relacionamento profundo com Deus. Aqui não é apenas o entendimento, não apenas a exortação. A exortação é importante, o ensino é importante, mas aqui a gente tem que dobrar o joelho e ter Deus em vida de oração. Como é que vai o teu relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que você teve clareza sobre a voz de Deus falando com você? Se você está tendo isso assim, raro efeito, muito difícil de ter, se aproxima mais, vem na terça-feira orar com a gente, vem aqui no meu gabinete para orar com você, abre a tua live pelo menos meio-dia, dobra teu joelho, vamos orar. Tem que ter vida
de comunhão profunda com o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. De qualquer jeito, não. Vida de piedade. Às vezes a gente vai sendo tomado pelo materialismo, tomado pelas circunstâncias, tomado pelo trabalho, tomado pelos prazeres deste mundo, bons, lícitos ou não. A gente vai sendo tomado pela nossa existência e a gente deixa de conversar com Deus, deixa de ouvir a voz do Espírito. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor e aqueles que são meus conhecem a minha voz. Você conhece a voz de Jesus? Quando Ele fala, você sabe que é Ele mesmo, mas você se aquieta diante do Senhor Jesus, para Ele falar no teu coração. É maravilhoso. A voz do Espírito é tremenda. A voz do bom pastor é a coisa mais preciosa que existe. Por isso que aquele autor fez aquela canção: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ouvi-lo. Tem que ter vida de piedade. Nunca me esqueço da dona Circe, minha mãe, esse é o nome dela, com seus joelhinhos dobrados ao pé da cama, todos os dias, e com seus filhinhos, todo mundo junto, arrastando nós, vamos falar com Deus, e nos ensinando as orações mais simples do mundo, mas ensinando a gente a ter relacionamento com Deus. Nunca me esqueço, a minha mãe não lembra, eu perguntei para ela, ela não lembra. Uma vez eu me perdi da minha mãe num parque de diversão, na cidadezinha de Martinópolis. Eu era um menino muito novo, eu não me lembro a idade, mas eu devia ter uns 8, 9 anos. E eu lembro que eu fiquei apavorado, comecei a chorar, porque eu não achava minha mãe. Eu estava numa cidade estranha, no meio de um parque de diversão, uma criança. E o Espírito Santo me levou para uma experiência profunda, a minha primeira experiência de oração. E eu então pensei, quando a gente está em apuro, nós temos que orar. Minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, e eu não queria orar no meio do parque, com aquelas músicas do Sidney Magal tocando lá, não. Lembra? Todo parque tinha música do Sidney Magal, Santa Rosa, Madalena, Sapopema, aquela coisa, né? Todo mundo que é da minha idade sabe do que eu estou falando. Vinha aqueles parquinhos, né? Quero vê-la sorrir, e lá ia a gente. Não, na minha cabeça de menino eu tinha que fugir, e aí eu achei um muro, foi o meu primeiro muro da lamentação, um muro, uma parede, eu não sei, eu fui lá, me ajoelhei naquele muro, com cara para o muro, porque na minha cabeça também eu tinha que ajoelhar. E eu, em soluços, não conseguia falar. Sabe quando dá aquele choro assim convulsivo, que você fica, mas na minha cabeça também eu tinha que falar, não era só pensar, eu tinha que falar com Deus, até que eu consegui no meio dos, meu pai, e falei com Deus daquele jeito de criança e disse, me ajuda, eu quero a minha mãe. Quando eu falei assim, minha mãe pôs a mão no meu ombro e me abraçou. Deus agiu. Você pode falar, mas experiência com Deus, vida de piedade. Se você não tem isso, você não tem vida em qualidade. O sobrenatural invadindo a nossa realidade tão complicada. Irmãos, esse mundo é de injustiça, esse mundo é de maldade, esse mundo é um mundo de muita coisa ruim. Não se esqueça disso, nem dá para esquecer, né, pastor? É isso mesmo, nem dá para esquecer. Contudo, com Cristo, você tem força, você sai desse estado de autopiedade, você sai desta autocomiseração, você sai dessa cabeça baixa, desse desânimo, dessa fraqueza, porque no poder da oração, no poder da comunhão com Deus, quando você jejua, quando você ora, quando você busca Deus, quando você entra em intimidade com o Senhor, Ele te renova, Ele te transforma, Ele te liberta, Ele cura, Ele faz coisas sobrenaturais, e você tem vida em qualidade. Profecia,
ensino, piedade e proclamação. Presta atenção nessa última, que ela é chave. Muita gente está na igreja e está errando nisso. Quer ter vida em qualidade? Entra no projeto de Deus. O que nós vemos aqui no texto? O Espírito Santo falou, e o que ele falou? Separa aí Barnabé e Saulo, que eles vão fazer a missão. Você não está aqui neste mundo para casar, você não está aqui para educar filhos, você não está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui para ter prazer, você não está aqui para fazer amigos. Estas coisas são maravilhosas, você pode ter todas essas coisas, mas a finalidade de quem entra para a igreja é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, e quem esquece disso, não tem qualidade de vida. Por quê? Porque deposita o seu prazer nas coisas deste mundo. Vamos pensar numa coisa bonita? Casamento. Eu sempre quis casar, e casei, 33 anos de casado. Que maravilha, né? Que beleza, né? Você não sabe o que eu já passei no meu casamento. Pensa que é fácil? Pensa que é fácil para Eva viver comigo? Nós nos amamos, mas o propósito da Eva e meu não é estar casado, é casado fazer a missão de Deus. Eu queria tanto ter minha casa própria, até que Deus, de forma miraculosa, nos deu uma casa. Um dia eu conto o testemunho, é que é meio longo, mas Deus nos deu essa casa. Temos uma casinha, mas minha vida não é em função de ter casa, ter carro, ter dinheiro. É de proclamar o Evangelho de Cristo, é de levar as pessoas a se apaixonarem por Jesus, é de levar as pessoas a se encontrarem com Cristo, é de levar as pessoas à conversão, é tirar o alcoólatra do alcoolismo, o viciado de sexo da vida de escravidão que ele vive, é tirar aquela pessoa sem perspectiva de vida para uma perspectiva maravilhosa de vida. Como é bom ver uma pessoa ser transformada em Cristo Jesus, como é gostoso ver o Evangelho fazendo efeito, porque este é o grande propósito da nossa vida. Se você quer ser feliz, se preocupe em falar de Cristo, em mostrar o amor de Deus, em revelar quem é o Espírito Santo para as pessoas. Se preocupe em colocar essas pessoas em relacionamento com o Pai, porque com o Pai eterno elas vão ser abençoadas, elas vão ter vida nova, elas vão ser transformadas, e esse é o objetivo nosso. Quantas pessoas que desperdiçam tanto a sua vida com coisas deste mundo, e parece que não entendeu quando Jesus insiste, aquela parábola do homem que ganhou muito dinheiro e que teve uma realização muito grande, ampliou os seus celeiros, e aí então ele disse para si mesmo: ó minha alma, regala-te no que você tem, porque agora você está feliz, agora você está garantido, não vai precisar fazer mais nada na vida. E Jesus termina a parábola do homem que teve uma grande colheita, que sua vida toda ia ser garantida, dizendo assim: tolo. Tolo é uma pessoa que se ilude com coisas que não tem por que gostar, esperança no que não pode ter esperança, alegria no que não dá alegria. Esse é o tolo. Jesus disse: hoje mesmo vais prestar conta da tua alma. E aí, o que tens para apresentar para o Senhor? Leia, esse é um texto. A vida nossa é mostrar Jesus para as pessoas. Vem para a igreja, participa da vida da igreja. Ontem nós estávamos ensaiando o coral, eu fiquei tão animado ontem. Um grupo bom, cantamos até a 6ª música, não foi? E está saindo alguma coisa, começa a sair, né? E a gente vai ensaiando. Para quê? Para que coral, pastor? Para glorificar o nome do Senhor Jesus, para que quem escute a beleza da música chegue mais próximo.
e receba o Evangelho de Cristo Jesus, porque o propósito da vida está na proclamação do Evangelho. É isso. Agora, olha que maravilha, quando você se propõe a proclamar o Evangelho, Deus te dá casamento, te dá filhos, te dá dinheiro, te dá bênção, prazeres, Deus te dá um monte de coisa, mas isso não é finalidade, isso não é o fim, é apenas uma parte das bênçãos que Ele te dá. Quer ser feliz? Para de se iludir, escuta os profetas, aprende com os mestres, tenha uma vida de piedade e muda o valor maior da sua vida para a proclamação do Evangelho de Cristo. Isso é vida em qualidade. Vai governo, vem governo, entra um e entra outro, ninguém nos rouba isso. Quantos servos de Deus vivendo em governos terríveis, miseráveis, sendo perseguidos, com vida em qualidade, porque tem profetismo, porque tem ensino, porque tem vida de oração e porque o propósito deles é a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos para a ceia do Senhor e nós estamos numa mudança, né, Flávio?